Não interessa você. Na Califórnia, o estado da Califórnia, foi dominado pelo crime organizado. Você pega o norte da Califórnia, tem os parques públicos, né, nas grandes regiões ali do norte da Califórnia, que se planta maconha na maior parte dos parques estaduais. Né? Isso contaminou muito a própria economia da Califórnia, né? Então, a Califórnia foi o primeiro estado americano a legalizar a droga. Diferente do Brasil, né? Os Estados Unidos continua sendo ilegal a venda de droga. Os Estados eles Unidos descriminalizaram, né? A política do Estado Federal, né? Federal, você está falando. Política federal, ela ainda continua ilegal vender maconha. Os estados fizeram plebiscitos, fizeram... o primeiro deles foi a Califórnia, que legalizou. Hoje em dia é absolutamente legalizado. Tem lojas vendendo maconha, tem lojas vendendo cigarro eletrônico de maconha, tem de tudo. Então você tem os ambientes legais de venda de drogas, mas o crime organizado só aumentou. Ah, é? Só aumentou. Isso aconteceu no Uruguai, né? Uruguai também. O Uruguai foi um primeiro lugar que descriminalizou e legalizou. E aí criou uma produção fiscalizada pelo Estado e tal. E a violência no Uruguai aumentou substancialmente, assim, números de homicídio. Por quê? Uma das explicações é que 25% do comércio ilegal passou a ser legal. Tá. Então, o crime organizado perdeu uma fatia do mercado. Quando ele perdeu essa fatia do mercado, ele tem que disputar mais entre eles. E a violência aumentando. Então, assim, até ali acharam que era um experimento positivo. O Uruguai é um país com zero violência, com uma violência muito baixa, homicídios 8 por 100 mil habitantes. Tipo assim, estamos falando, o Brasil é 20, 30, né? O Uruguai é muito baixo e o Uruguai está com problema. Então você imagina que é um país estruturado e sem violência. Imagina se você tenta replicar isso num país do tamanho do nosso, sim, sem a capacidade de implementação da lei, sem a capacidade policial de fiscalizar as coisas. Assim, é colocar o Brasil numa rota de destruição. E não é uma questão ideológica isso, é uma questão prática. Você citou aí a Califórnia, Oregon, que descriminalizou todas as drogas. Então, é diferente de legalizar, né? Não sei se todo mundo... Vamos explicar então a diferença. Descriminalizar é a posse. Se eu for pego com alguma coisa... Com qualquer droga, em Oregon, estado de Oregon... Não é preso. Qualquer droga. Cocaína, heroína, você não é preso. Tá. Você leva uma multa e essa multa pode ser descartada, cancelada, se você ligar numa central de atendimento a tratamento num call center da vida. É um hotline, né? E aí, assim, os números são, tipo, você tem 5 mil pessoas paradas, que foram... A polícia deu a multa, e só 112 ligaram. Isso num período de 1 ano. Ligaram para a central e tal. Então ele descriminalizou Oregon, descriminalizou todas as drogas. É diferente legalizar. Legalizar você lida com o suprimento, com a produção, operação e venda. Você diz que agora é legal produzir e vender. E não só você não vai ser preso por comprar. Essa discussão está acontecendo aqui no Brasil e você está acompanhando bem... porque o próprio Supremo Tribunal Federal está discutindo um dos artigos da lei antidrogas que fala assim, que você poderia portar a droga, você poderia, de posse da droga, isso não seria mais constituído num crime. Hoje em dia é crime você portar a droga, mas não é um crime de privação de liberdade. Ninguém é preso porque foi não pego. Tem encarceramento por isso. Essa coisa de falar, as prisões estão cheias de usuários de droga. Está cheio de usuários de droga, mas não estão lá porque são usuários de drogas. Estão lá porque
ou estava envolvido com o tráfico, ou com o crime, vários outros motivos. Não porque eu nunca vi um paciente meu, usuário, que tenha sido preso por ser usuário. Entendi. Isso não é verdade, isso. Mas na narrativa isso vira, não, temos que despenalizar tudo. Então o Supremo está lá discutindo isso, está com 4 votos favoráveis já a descriminalização da maconha. Que eu, do meu modo de ver, se você descriminaliza e você fala, até com 60 gramas de maconha ninguém pode ser, consumo pessoal. No momento que você define isso, o crime organizado só vai, os deliveries em São Paulo andar com isso. já andam só com isso. Você parar qualquer ou taxista ou motoboy que faz esse tipo de serviço, ninguém anda com 1 quilo de cocaína, né? Mas eles ficam lá num fio fino, né? De que eventualmente eles possam ser pegos né? Mas se você falar 60 gramas de cocaína, de maconha, tudo bem, 10 gramas de cocaína, tudo bem, aí você está legalizando o pequeno tráfico, que, no meu modo de ver, seria péssimo do ponto de vista da sociedade, porque aí o que já está sendo fácil, o crime organizado, né, a venda, São Paulo, se você fizer uma ligação, 2 ligações, entrega alguém, vai entregar qualquer droga aqui na nossa porta fácil, em menos de meia hora vai chegar alguém aqui. Então já tem essa facilidade. Se você ainda protege o crime, eu acho que vai ser péssimo, né? Então eu sou bastante desfavorável a você mudar dessa forma. Eu, longe de mim, querer prender usuários, né? Não é esse, não é isso. Também mas ninguém prende. Você vê, na Cracolândia, são centenas de pessoas na Cracolândia, ninguém é preso lá porque está usando drogas, né? Você prende algumas pessoas do crime organizado, mas não de usuários, né? Então, mas a narrativa é de que se você legalizar, você resolve tudo, né? A Cracolândia, para mim, é uma experiência de legalização. Na prática, você legalizou lá o crack lá na Cracolândia, né? E seu filme mostra bem isso. É uma situação mais deteriorada, né? Uns locais mais deteriorados aí do Brasil, né? Então, você tem que entender essa complexidade aí do crime organizado, que vai se adaptar e vai produzir novas drogas. É o que está acontecendo nos Estados Unidos agora também, né? Com as mortes por overdose de opiáceo, né? Tem uma droga nova agora em cima do fentanil, que está matando um número de americanos significativo, né? Então, nos últimos 10, 12 anos, foram 700 mil overdoses nos Estados Unidos. É a principal causa de morte de até menos de 30 anos nos Estados Unidos é overdose. Mata mais do que acidente de carro, do que homicídio. 70 mil mortes por ano, mais ou menos. É bastante gente, né? Muito. E o que aconteceu em Oregon, né, é muito interessante, porque foi um referendo que a população votou e 58% da população votou a favor para descriminalizar todas as drogas. Isso foi em 2020, 2021, faz 2 anos. Subiu a overdose, os índices de overdose anual subiram 60% depois da descriminalização. Não só a overdose, como a criminalidade. E aí por quê? Olha que loucura, o quanto que uma questão que parece que não tem relação com nada tem um efeito tão grande. Os policiais de Oregon, quando eles fazem uma abordagem, quando você sabe que a posse de drogas é um crime, então você tem a autoridade para revistar para saber se você está com droga. E aí você vai revistar para saber se está com droga, e o que você descobre? Arma, o telefone roubado, o dinheiro. E então você vai resolvendo, porque normalmente a droga está ligada com a ação criminosa. Claro. Porque a pessoa não está consciente, não está sã, ela está alterada, ela vai pegar uma arma, ela está provavelmente... Então, a revista, a impossibilidade de revistar, porque você não pode mais lidar com a droga, ela causou
que a polícia não mexe mais com as pessoas. E aí parou de descobrir crimes que eram um efeito colateral da lidar com a droga. 1. 2. Ela deixou de ter informantes que prendiam grandes traficantes. Como que ela tinha um informante? Ela pegava alguém com menos, e aquilo era um crime, e ela negociava a soltura. Falava, ó, tá bom, eu vou te liberar, mas você vai ter que ir lá e vai me dizer onde o cara tá e tal. Pegar os peitos Isso, grandes. e agora não tem mais esse elemento. Outra situação que aconteceu é que os policiais, a moral dos policiais caiu. Por quê? Antes eles tinham uma atitude proativa para lidar com o crime. Vou revistar, vamos lá, olha que estranho. E agora é reativo a postura deles. Só se eu tiver certeza que está acontecendo alguma coisa, eu posso me envolver naquilo. Então eles se sentem menos funcionais, né? Eu não estou alcançando o meu objetivo. E aí tem uma outra questão que, no caso de Oregon, quando ele para a pessoa e vê que ela está com a droga, ele tem que dar uma citação, que é uma espécie da multa ali. E muitos deles já não dão. Por quê? Porque fala, meu, isso aqui não serve pra nada. Pra que eu vou parar um cara pra escrever uma notinha e vou dar uma multa pra ele, que ele nem vai pagar a multa, porque ninguém pagou a maioria das multas, ele não vai ligar no telefone que tem que ligar de assistência e tratamento, então eu vou usar meu tempo melhor. Então você percebe que é uma reação em cadeia de uma série de coisas que vão acontecendo e vão destruindo todo o resto da sociedade. Os números de Oregon, assim, são assustadores. Você tem 3 crianças no ano passado de 4 anos que tiveram overdose. Os números de overdose, os números de criminalidade, tudo. E o que aconteceu hoje? 60% da população do Oregon quer voltar atrás. Quer recriminalizar a droga. Que é isso que é o difícil. Eu tô pedindo pro Lene ir colocando imagens aí da Cracolândia enquanto a gente tá conversando, né? Tá. Não, mas essa que é uma decisão difícil. Se você legaliza, né, você voltar atrás é bem mais difícil. Bem mais difícil. Porque quando você legalizou, você trouxe uma indústria que ganha dinheiro. Você montou um negócio, contratou gente, você, entendeu? Você tem a licença. Aí você tem um lobby organizado para que aquilo não aconteça. A descriminalização você ainda consegue voltar atrás. E é o que está acontecendo. Inclusive no Uruguai também. Também? Então, a questão da criminalização querem voltar, não querem mais políticas. O problema é que no Uruguai foi isso, já tem... Mas você vê mesmo que no Uruguai Holanda, é estatal, né? Mas mesmo na Holanda, né, que teve, né, a política dos tal de coffee shop, né, que no começo todo mundo podia ir lá nos coffee shop e comprar. Hoje em dia, só os próprios holandeses podem comprar. Para acabar com o turismo da droga. Entendi. E agora eles